Oiê, tudo bem? Eu sou a Ellen Salomão e nesse vídeo aqui eu quero te salvar de talvez o maior problema que todo lançador tem, que é ter uma boa relação com o seu especialista. Ser respeitado por ele, ter uma boa parceria, na qual ele te entrega tudo aquilo que você precisa, te entende e segue todos os combinados. Pode parecer que isso tem a ver com a escolha do seu especialista, e é claro, tem sim, mas o expert certo na relação errada é tão ruim quanto o expert errado na relação certa. Então, se você não sabe como você vai criar uma boa relação com o seu especialista, como é que você vai fazer para que ele te entenda, como você vai conseguir tudo o que você precisa dele, se você está tendo essa dificuldade, de lidar com o seu expert, se você sente que ele é a trava do seu negócio, ou se você simplesmente teve uma relação negativa com o especialista, esse vídeo aqui é obrigatório, porque eu vou te explicar o que você precisa fazer, falar e o que você precisa combinar com o seu especialista para que a relação de vocês seja a melhor possível. Naturalmente, se você tem um expert que coopera com um projeto, a chance desse projeto ser bem sucedido é infinitamente maior. Inclusive, um expert comprometido vai influenciar fortemente o resultado de um lançamento. Você pode até tentar compensar isso ali no começo, mas nenhum resultado vai ser tão grande se esse especialista realmente não estiver se dedicando ao projeto. Um expert que entende o que ele precisa fazer, que se dedica, que interage com a audiência, e que ajuda. Esse aqui é o terceiro vídeo da série O Segredo das Agências. E eu organizei essa série para te preparar para a Semana das Agências de Lançamentos, que é o evento gratuito que vai acontecer agora no dia 30 de novembro até o dia 7 de dezembro. E eu vou te mostrar exatamente como você pode estruturar a sua agência de lançamentos, começando do zero, mesmo sem ter um especialista ainda, ou mesmo que você não tenha equipe e sem investimentos altos. E como eu já te disse no último vídeo dessa série, quando a gente iniciou a Agência V, a gente começou com não só um, nem dois, mas 3 especialistas. E quando eu falo isso, as pessoas sempre me perguntam: Ellen, como é que você não ficou maluca, Sendo que você estava só começando ainda, como é que você conseguiu lidar com 3 pessoas, 3 especialistas? E o fato é claro que eu tive alguns problemas, intercorrências no nosso caminho, que até me ajudaram a moldar os princípios que eu vou te mostrar aqui hoje para lidar com especialistas. Mas desde o começo eu tinha muita clareza do que eu queria para minha agência. Eu estava decidida a ser uma agência, que eu queria ter mais de um especialista. E isso foi decisivo para o resultado da Agência V. A começar que um dos maiores motivos que fizeram, eu ir para esse modelo de agência foi exatamente esse: ter mais de um especialista, poder lançar em diversos mercados. É uma vantagem que eu vejo enorme em relação aos outros modelos de negócio, porque a gente consegue ter muito mais escala, muito mais segurança, me dá muito mais controle sobre o crescimento da minha empresa. Se você tiver problema com um projeto, por exemplo, tudo bem, porque você tem outros, então você consegue ir crescendo e balanceando essas intercorrências no meio do caminho. Só que isso só funciona assim: primeiro, você consegue gerenciar mais de um especialista, gerando resultados para todo mundo, sem que isso te pese. E segundo, como eu já te expliquei, não basta gerenciar os especialistas, para você conseguir os resultados melhores. Você precisa de especialistas com uma boa relação com a sua agência e que estão engajados e dentro do processo de lançamento. E isso é super possível, você só precisa seguir os princípios que eu vou te mostrar aqui e que fazem parte da metodologia da minha agência, que eu tenho certeza que isso já vai melhorar muito essa questão aí no seu negócio. E tudo começa em alinhar os objetivos, tanto nas conversas quanto na relação que você vai estabelecer no seu contrato. E aqui é um ponto de erro enorme para os lançadores do nosso mercado. Muitos erram já nas primeiras conversas, no começo da relação, tanto que a maioria deles nem fazem contratos, Ou se fazem aquele contrato fraquinho que não protege a empresa, Ou só favorece o especialista, enfim. Sempre que eu falo disso, eu dou o exemplo de um colega que eu conheci em um dos masterminds que eu participo. Em 2019, esse colega tinha uma parceria com um expert do nicho de finanças.
E ele ficou um ano inteiro se dedicando a esse especialista, fazendo lançamento atrás de lançamento, né? Até que lá para agosto eles já tinham faturado um pouco mais de 2,3 milhões de reais. A negociação, inclusive, era 80-20, era 20% para ele e 80% para o especialista. Então, fazendo as contas, né, de janeiro, que foi quando ele começou a lançar, até agosto, esse meu colega já tinha faturado no bolso dele, claro, cerca de 460 mil reais, fazendo 3 ou 4 lançamentos com esse especialista. E aí, um belo dia, um sábado de manhã, o meu colega abriu o e-mail dele e viu na caixa de entrada a mensagem do especialista dizendo que tinha sido muito legal trabalhar com ele, mas que já era momento de seguir o negócio com as próprias pernas. Ou seja, esse especialista viu que os lançamentos estavam crescendo cada vez mais e quis ficar com todo o faturamento. O meu colega ficou em choque, né? Porque ele tinha deixado tudo para se dedicar 100% a esse projeto. Foram muitas noites em claro, trabalhando para criar copy, fazer tráfego, configurar ferramentas, estratégia. Todo esse tempo de dedicação jogados no lixo. Ele procurou um advogado, mas era inútil, né? Porque eles não tinham assinado nenhum contrato, não havia nada que comprovasse que era uma sociedade, tudo estava no nome do especialista, redes sociais, site, enfim. Nenhum juiz ia dar ganho de causa para ele, né? Então ele simplesmente se viu sem saída. Ele teve que voltar para a estaca zero, sem especialista e com um trauma gigantesco. A história desse meu colega não é uma raridade, tá? Na verdade, é bem comum essa situação no mercado. Muitas sociedades são desfeitas a partir do momento que o expert fica famoso. Às vezes o ego dele fala mais alto, né? Outras vezes a ganância. Muitas vezes as duas coisas juntas. E aí a gente está falando de dinheiro e sucesso. Junta as duas coisas e você tem uma receita perfeita para muitos problemas. O fato é que esse meu colega cometeu 2 erros que a maior parte dos lançadores comuns cometem. O primeiro é o que eu te falei, né? Que colocou todos os ovos dele na mesma cesta, lançando somente uma pessoa. E o segundo é exatamente o ponto de não alinhar esses objetivos e não estabelecer isso em um contrato justo. Porque quando a gente decide lançar alguém, tem muito trabalho envolvido, né? Muito tempo, dinheiro que você investe, né, para construir esse projeto com o especialista. E isso tem um valor enorme, que deve ser reconhecido tanto pelo especialista quanto no contrato. Eu gosto de frisar que as agências de lançamentos não são prestadoras de serviço. No meu modelo de negócios, uma agência é parceira, é sócia do expert nesse projeto. A sua agência ela é responsável pelo resultado do projeto também, junto com o especialista. Não importa que o expert seja a cara do negócio. E você precisa se posicionar assim durante todas essas conversas e negociações de fechamento com o expert. E isso precisa se refletir na divisão dos resultados e nos combinados comprometimentos de ambas as partes. Aliás, se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, procura ele e assiste, tá? Porque eu falo um pouco sobre os benefícios de se posicionar como agência frente ao especialista. Aqui na V, a nossa divisão é de 70-30 para a maioria dos nossos contratos, por conta do nosso modelo 360, em que a gente faz tudo, desde o suporte, né, passando pelo planejamento do conteúdo, enfim, a parte de lançamento, atendimentos, e tudo funciona muito bem. Os experts fazem a parte deles e estão satisfeitos com a parceria. E eu digo isso porque eu conheço muito lançador que recebe, por exemplo, 20%, faz todo o trabalho e mesmo assim o especialista acha que está pagando demais. Ele não tem um reconhecimento pela importância dele nessa parceria. E aqui eu quero te falar a frase do Tony Robbins, o treinador americano, para você lembrar o resto da vida quando você for alinhar com o seu expert. Nós recebemos o que nós toleramos, né? Pode não ser o que você quer ouvir, mas todos esses casos de lançadores que ficam presos em acordos ruins com o especialista, que são, por exemplo, abandonados do nada, ou recebem muito pouco, né? Ou não têm o respeito do expert, é responsabilidade deles mesmos, porque ninguém te obriga a fazer nada, né? Se você está numa relação errada com o especialista, né, seja o especialista certo, né, ou na relação certa com o especialista errado, ou pior, né, na relação errada com o especialista errado, foi você que aceitou estar nessa situação. E o ruim é que não é algo que acontece de uma hora para outra. Normalmente é uma coisa gradual, em que você diz sim para algo que não é exatamente o certo, que você gostaria de fazer, aí você faz isso mais uma vez, 2, 3 vezes, e quando você vê, você virou um funcionário
comissionado da outra pessoa, né? Fazendo o trabalho e sendo cobrado desse jeito, como um prestador de serviço. Outro fator que contribui é o medo. Porque quando a gente está começando, a gente está cheio de vontade, a gente está empolgado, a gente quer fechar com o especialista logo, né? Você começa a procurar e aí você naturalmente vai receber muitos nãos, né? Eu recebi, sei lá, dezenas de nãos antes de ter o primeiro especialista, antes de fechar com a primeira pessoa. E isso vai gerando medo. Medo de não achar um especialista, medo de não conseguir fechar, medo de não dar certo, medo de não conseguir negociar, né? E aí você faz o quê? Você aceita qualquer tipo de negociação, porque você quer fechar de qualquer jeito aquilo, porque você quer ter seu primeiro lançamento, quer colocar isso no portfólio, quer, enfim, colocar a mão na massa, né? E aí, por uma questão de ansiedade, falta de clareza, você acaba negociando errado. E essa negociação, onde você não aborda tudo que precisa ser abordado, vai gerar um problema lá na frente. O que você precisa alinhar, né, antes de começar um projeto? Por exemplo, quais são as obrigações da sua agência, né? O que você vai fazer nessa parceria? Quais são as obrigações do especialista? O que ele tem que executar? O que acontece se qualquer uma das partes descumprir as obrigações? O que acontece se a parceria acabar? Quem é que vai ficar com o produto? Quem é que vai ficar com as redes sociais? Quem é que fica com o domínio do site? Como é que é esse procedimento? Tudo tem que ser discutido antes, né? Por quê? Porque depois que você discutir isso com o seu especialista, né, vocês entrarem em acordos, isso vai para um contrato. Para você ter uma ideia, aqui na Vê, o nosso contrato tem até quantas horas de conteúdo semanal o especialista tem que entregar. Porque não adianta alinhar tudo e depois isso ser descumprido porque vocês não tinham nenhum tipo de acordo ou proteção legal, né? Um documento. E aí você vai pensar assim, Ellen, mas é porque se eu tiver esse contrato e se eu quiser falar sobre tudo isso durante a negociação, o especialista não vai querer fechar comigo, é muita confusão, é muita coisa, né? Não, o expert errado não vai querer fechar com você, né? Quando você faz a coisa certa, o processo certo de negociação com o especialista, você está tentando filtrar para encontrar o expert certo. A gente aqui falou com mais de 30 experts antes da gente fechar o primeiro, né? Mas isso não importa, porque era uma pessoa certa naquele momento, na relação certa e no posicionamento certo, né? E isso gerou o resultado que a gente tem hoje. E é por isso que eu não teria problema nenhum em ter falado com 60 pessoas, com 90 pessoas, né? Se fosse necessário para conseguir o primeiro expert. Hoje a gente tem uma agência que fatura mais de 8 milhões de reais por ano, né, apenas em 2 anos, desde que a gente começou do zero. E nesse caminho a gente já desfez algumas parcerias de especialistas que não estavam 100% alinhados com a gente. Se eu me contentasse com o primeiro expert por medo, talvez a gente nem estivesse perto desse resultado. O fato é que se você fizer uma busca, você nem vai precisar, chegar a 60, 90 especialistas. Porque no momento do mercado que a gente está agora, a vantagem na procura de especialistas é nossa. Tem infinitas vezes, né, mais especialistas do que lançadores. E se você considerar as agências que realmente estão estruturadas, são profissionais e têm um claro plano de execução como projeto, né, a proporção ainda fica maior. E é por isso que eu te garanto, existe o expert certo para você, mas a relação de vocês só vai funcionar se você seguir, né, um passo a passo, se você seguir os processos. E depois que você encontrar esse especialista certo, você vai precisar seguir um passo a passo organizado para fazer a gestão desse projeto e conseguir ter um bom relacionamento com o expert, né? A primeira coisa desse passo a passo é fazer um onboarding correto do especialista, porque da mesma forma que você alinhou a parceria, você precisa alinhar esse especialista na estratégia, nos processos, né, do que é um lançamento, que tipo de conteúdo ele vai criar, tudo que envolve o projeto. E muitos lançadores iniciantes têm problemas com especialistas porque eles não são inseridos no processo de lançamentos da forma correta. Então, da mesma forma que eu tenho processos para organizar a minha empresa, eu também tenho processos para os meus especialistas. Aqui a gente tem uma metodologia, por exemplo, chamada a trilha do expert, que é o exato passo a passo do que fazer com o especialista no momento que ele chega na agência, passando pelo primeiro lançamento, até a manutenção de longo prazo dessa parceria, ou seja, fazer lançamentos e escalar por muitos anos. Quando você faz isso, você ganha segurança com o seu expert,
O expert percebe que você sabe o que está fazendo, ele passa a ter confiança em você, e é muito mais fácil fazer ele cumprir a parte dele. Porque mesmo que ele tenha assinado um contrato, esteja comprometido, você vai precisar ajudá-lo, né, para que ele consiga fazer realmente tudo que é necessário. Até porque se ele entendesse, né, e soubesse fazer a parte do marketing digital, ele não ia precisar de você, né? Parte do seu trabalho também é treinar o seu especialista. Um expert que ele entende e respeita todo o processo e sabe, né, o que é importante, como fazer, é um expert que vai dar menos trabalho e vai dar mais resultado. E fazendo tudo isso, você consegue aumentar os seus resultados e finalmente aproveitar um dos melhores benefícios para uma agência de lançamentos, que é poder lançar mais de um especialista sem dor de cabeça, explorando e escalando em mais de um negócio, tendo mais segurança do que um negócio comum. Eu vou te ajudar a fazer isso. A Agência V saiu do zero para uma empresa que fatura múltiplos 7 dígitos anualmente em menos de 2 anos. E nós somos uma empresa sólida, né, que foi construída do absoluto zero mesmo, sem grandes investimentos, sem experts estrelas conhecidas, né, e sem saber lançar quando a gente começou. E mais, nos últimos meses, mais de 1.200 agências começaram ou foram transformadas por esse exato passo a passo, esse plano que eu segui e que é a melhor forma para estruturar uma agência de lançamento sólida e de muito resultado. E isso é possível para você, você só precisa participar da Semana das Agências de Lançamentos, que vai acontecer agora no dia 30 de novembro e vai até o dia 7 de dezembro de 2020. Você vai entender o exato caminho, né, que eu e os meus alunos usamos para aplicar isso, e você também vai conseguir fazer isso no seu negócio. Começar a estruturar a sua agência de lançamentos, mesmo se você nunca lançou, se você não tem especialistas ainda, tá? Ou se você não tem uma equipe para te ajudar. Assiste a semana, independentemente de qual nível que você está, tá? Você vai ver que tem um jeito seguro e mais simples de fazer isso. O link da descrição está disponível aqui em algum lugar do vídeo, dependendo de onde você está vendo, né, essa aula, e é totalmente gratuito. Você vai ter acesso a um conteúdo passo a passo sobre agências de lançamentos e, mais do que isso, eu vou te entregar 3 ferramentas importantes para você já começar a utilizar no seu negócio. Se você já se inscreveu, parabéns, continua acompanhando os vídeos de aquecimento para a Semana das Agências de Lançamentos e também os conteúdos que eu estou disponibilizando na nossa comunidade do Spark. Um super beijo e até o próximo vídeo.